Shabbat Shalom. Hoje é sábado e sábado eu gosto do nome original Shabbat. Shabbat quer dizer o dia da paz. Eu gosto muito de uma expressão do rabino Avram Heschel, Avram Yehoshua Heschel. Heschel foi contemporâneo, não é aquele Heschel lá do sionismo e tal, não. Heschel ele foi contemporâneo agora, no século passado, do Martin Luther King, né? Eram amigos, inclusive, ativista também nos Estados Unidos. Ele tem um livrinho chamado O Shabbat. O Shabbat, o sábado, né? E o Shabbat, ele tem uma parte no Shabbat, ele fala da importância do Shabbat para o homem contemporâneo, para o homem pós-moderno. Mas ele tem uma frase muito bonita que ele diz, onde ele explica sobre o Shabbat, sobre o sábado. Ele diz assim: quando o homem quer se encontrar com Deus, com o seu Deus, a sua divindade, ele constrói em algum lugar no espaço um templo, né, com mãos humanas, e neste lugar, então, ele vai lá e se encontra com Deus, na sua fé. Ele busca Deus, e ele busca um lugar para estar com Deus. Deus está em todo lugar, ele sabe disso, mas ele busca um lugar para estar com Deus, para sair do mundo e estar com Deus naquele dia, naquele momento, dedicar-se a Deus. Então, esse é um templo, né, onde que o tempo pode derrubar, que a chuva, a intempérie, o sol, enfim, o próprio tempo pode desmanchar, pode derrubar, e nós temos assim milhares de templos que a arqueologia descobre que foram grandes templos no seu tempo e hoje são ruínas apenas. Muito bem. Mas então ele resume assim: quando o homem quer se encontrar com seu Deus, ele constrói um templo no tempo, e quando Deus quer encontrar-se com a sua criatura, quando o Criador quer encontrar-se com a criatura, ele, o Altíssimo, Baruch Hashem, bendito seja, ele constrói um templo no tempo, que mãos humanas não podem destruir, porque realmente o tempo é indestrutível. Você não pode destruir o tempo. Você pode andar daqui para lá, de lá para cá, utilizar o seu ir e vir, e com isso quantificar o tempo. Mas você não pode destruir. Você não, eu estou gastando tempo. Você não gasta tempo. Você não gasta tempo, ninguém gasta tempo. O tempo não pode ser gastado. Ele não está dentro de um frasco que vai esvaziando à medida que você use. Quer dizer, metaforicamente simples, ele está dentro de um frasco chamado dia. Né? Você acordou, passou o dia e não fez aquilo que entende ser produtivo, você gastou o tempo, você jogou o tempo fora, você jogou a água no ralo. Mas na prática, o tempo não pode ser gasto, porque o tempo não nos pertence, o tempo pertence a Deus. Então, quando Deus quer encontrar-se com o homem, com a sua criatura, ele constrói esse templo no tempo e faz com que o homem perceba que este é o lugar onde melhor pode encontrar-se com o Criador. Esse lugar e esse templo é chamado de Shabat na cultura judaica, na religião judaica, no judaísmo, tá? Mas outras religiões também de natureza cristã também guardam o Shabat e dão o nome ocidental de sábado, tá? Os adventistas, os batistas do sétimo dia, e existem outras denominações que também observam o Shabat. Muito bem. Mas não é sobre o Shabat só, ou apenas, que eu quero falar. Eu quero falar sobre o Salmo 121. O Salmo 121. E aí o Shabat vai ser importante eu entender isso. O Salmo 121, na Bíblia protestante, ou então na Bíblia judaica, na Bíblia católica eu não sei se ele está exatamente nessa ordem, mas deve estar, procurem ali. Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra.
não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Eu gosto muito tem uma canção em hebraica que assim, Hine lo yanum velo isham shomer Israel. Hine lo yanum velo isham shomer Israel, quer dizer, não dorme nem dormita aquele que guarda Israel, aquele que cuida, que protege Israel, né? Hine lo yanum velo isham, e ele repete. Depois eu passo o link para vocês aí. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Isso aqui faz eco ao que eu já comentei outro dia sobre a questão de Deus, a temporalidade e a existência de Deus no tempo e no espaço. Muito bem. E por que eu disse que eu iria linkar o sábado com os montes? Porque no primeiro verso, o verso 1, diz assim, eleva os meus olhos para os montes. Aí tem ponto e vírgula, e segue, de onde me vem o socorro. Só que na Bíblia original, na Bíblia hebraica, não tem ponto e vírgula, não tem pontuação, né? O texto é corrido. Então, eu já vi traduções e eu já vi pessoas afirmando que a frase seria assim, elevo os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. Quer dizer, muda completamente o sentido. Porque se eu estou olhando para os montes, eu estou procurando socorro nos montes. Existe um conceito antigo de que Deus é localizado nas montanhas, né? Até por conta do Monte Sinai, do Monte Horeb, do Monte Moriá, né? Mas esta é uma expressão de adoração. Por quê? Porque ele está elevado, porque ele está no alto. O monte significa altura, né? Não significa exatamente que daquele monte que Deus está apenas ali naquele monte, porque eu posso olhar para baixo e Deus está ali também, né? Há um outro salmo que diz que se eu elevo meus olhos para os céus, tu está lá, se eu for para o alto, para o abismo, tu vai estar lá também. Quer dizer, Deus está em todo lugar, né? Em todo tempo, em todo lugar. Então, não há essa preocupação, mas é uma questão de reverência, de adoração. Então, por que é que, se não existe esse ponto e vírgula, como que eu posso saber que eu devo colocar, devo parar para respirar um pouquinho e seguir a frase? Quer dizer, levo meus olhos para os montes e procuro, né? De onde me vem o socorro? Faço a pergunta, quer dizer, como que eu faço essa divisão e coloco essa pontuação? Pela lógica. É que a Bíblia, ela é um compêndio e eu vou linkar isso aqui depois com uma outra coisa que eu quero falar. A Bíblia é um compêndio de perguntas e de lógica. Ela te faz pensar, como eu já disse outro dia, ela não é uma tabelinha de perguntas e respostas, a pergunta está aqui, a resposta está aqui. Até existe, mas você tem que procurar, você tem que linkar isso, né? Então, se eu sei que Deus está em todo lugar, como que eu elevo os meus olhos para os montes? Aí eu tenho que entender da cultura daquele tempo dos povos pagãos. Quando o salmista escreveu isso, tá, ele estava cercado de filisteus, de nebateus, de amorreus, de sei lá o quantos zeus. Ele estava cercado de povos pagãos, de povos idólatras, e a arqueologia mostra isso assim com grande variedade, que o paganismo era muito grande. Então, o que eles faziam? Eles colocam, existem referências no livro de Isaías, no livro de Salmos, tal, no livro de Jeremias, tal, sobre os postes ídolo, a adoração nos montes, assim por diante. O que eles faziam? Eles faziam pequenas grutas, pequenas uns buraquinhos no morro, e lá eles colocavam um deus, né? Eles colocavam aquele Deus ali, então eles elevavam os olhos para os montes e buscavam aquele Deus que estava colocado ali, porque eles haviam colocado, alguém havia colocado ali. Então, quando Davi ele está olhando, ele está dizendo assim, eu procuro entre os deuses que os homens construíram e eu não te encontro, sabe? Eu procuro socorro no meio desses deuses, no meio dessas divindades pagãs, e eu não estou encontrando socorro.
sabe? De onde então me vem o socorro? Para onde que eu devo olhar para buscar esse socorro, né? Aí ele fecha os olhos e ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor, vem de Adonai, que fez os céus e a terra. Ou seja, o meu socorro está em todo lugar, está em toda parte, está em todo momento, está em todo instante. Tá? Porque aí ele segue, porque ele não vai deixar o meu pé vacilar, eu não vou tremer, eu não vou cair. Aquele que te guarda não dorme. Deus não tem sono. Eu sinto sono, né? Agora são 7h46 da manhã, acordei há pouco, hoje dormi um pouco mais, né? E não tem, eu sinto sono, você sente sono. Nós sentimos sono, mas Deus não sente sono. Então não dorme nem dormita, ou seja, não cochila. Deus está atento a todos os momentos. É Ele quem te guarda, à direita, à esquerda, né? Ele é a tua sombra à tua direita, quer dizer, porque ele está ao teu lado, ele é a tua sombra à tua esquerda. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite, né? O Senhor te guardará de todo mal e por toda a tua vida. Então, e aí entra um costume judaico chamado mezuzá. Mezuzá em hebraico quer dizer portal. É uma caixinha, né? É uma caixinha e dentro tem uma oração, né? Uma citação de Deuteronômio, que é o Shema, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malto Levan Vaed. Ouve, ó Israel, ao Senhor é nosso Deus é um, e também os 10 mandamentos. Então, e ela é colocada no umbral da porta, então, por isso, diz, para que quando passe, ele lembre que o Senhor te guarda na tua saída e na tua entrada, desde agora e para sempre. E eu quero finalizar com com um outro pensamento. Eu acordei com dor de cabeça, sabe? Ó, tá me doendo aqui, ó. Dói daqui até aqui assim. Quer dizer, daqui para cima tudo é cabeça e tudo dói. Mas a culpa é minha. A culpa é minha e eu não vou nem tomar remédio. Eu vou só tomar uma massageadinha daqui a pouquinho, daqui a pouco passa, tá? Só porque eu sei que a culpa é minha, a responsabilidade foi minha, por conta disso aqui, ó. Você sabe o que é isso aqui, né? Eu sei porque você está olhando num deles. Isso é um celular. E no celular, a gente tem o péssimo hábito de fazer isso aqui, ó, de andar sempre de cabeça baixa, anda pela rua e tal. Eu já vi muitos, até memes a respeito disso. As pessoas andam de cabeça baixa. O que que acontece? Vai calcificando aqui assim. Então, chega um ponto que o corpo reclama. Aí eu lembrei, eu queria linkar exatamente com esse salmo que diz assim: Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. A diferença, hoje o mundo diz assim: eu baixo a minha cabeça para o Google, de onde me virão as respostas. Tá? Parece que foi feito sob encomenda isso. E olhem, vejam comigo, analisem comigo a diferença que existe e a semelhança que existe nessa leitura que eu faço, ou a importância que tem nessa leitura que eu faço. Enquanto o Google tem todas as respostas, ou procura ter, e ele diz que um dia vai ter todas as respostas, não vai, mas enfim, dentro do conhecimento humano, ele quer ter todas as respostas, ele tem até um prazo que se deu para isso. Na Bíblia, você tem todas as perguntas, porque foi em cima de todas essas afirmações da Bíblia, que a Bíblia não, eu disse, a Bíblia não responde nada, ela afirma. Afirmando, você tem que buscar. Só nessa primeiro verso, eleva meus olhos para os montes, de onde virá o socorro, aqui tem um estudo inteiro, sabe? Você tem que buscar na arqueologia, tem que buscar respostas assim por diante, só para entender isso aqui. Então, enquanto a Bíblia me faz entender que eu devo elevar os meus olhos para o alto, porque eu sempre acostumei a oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso, né? Avinu Shabbat Shamayim, ou seja, Pai Nosso que está nos céus, né? Então, imediatamente já leva você a olhar para o alto, olhar para os céus. E o Google te faz olhar para baixo, olhar para o chão. Enquanto que Deus te faz, a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras, te fazem resolver o teu problema, né, da tua cervical, olhar para o alto, caminhar olhando para o alto, ou parar para olhar para o alto,
né? O Google te faz olhar para baixo, olhar para dentro de si mesmo. Sócrates dizia o seguinte: conhece-te a ti mesmo. Só que tem um detalhe: é importante, é necessário eu conhecer a mim mesmo. Mas se eu quero conhecer a mim mesmo, eu tenho que buscar conhecer aquele que me fez. Se eu quero, outro dia veio aqui para casa uma máquina lavadora moderna, cheia de coisa, né? E ela não é mais aquela que você vai lá e faz crec, 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 e clec, e ela começa a funcionar. Não. Você tem um painel eletrônico, você tem um painel de comando, você simplesmente vai ali, escolhe uma sequência de botões, tá? E ela funciona. Só que para escolher essa sequência de botões, eles já não mandam mais junto nem manual do fabricante. Eles mandam um papel lá, com uns desenhos ali que não dá para entender muito. Você tem que ir para o YouTube, lá para vários técnicos que te ensinam, olha aqui funciona assim, 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 assim. Ou seja, o manual do fabricante, uma vez vinha um livro dessa grossura, qualquer livro, qualquer calculadorazinha, qualquer celularzinho que você compra, vinha um livro dessa grossura te ensinando a entender. Agora você imagina o seguinte: uma estrutura complexa como é o ser humano, uma estrutura complexa como é o mundo, como é a vida, como são as coisas, e ainda falando de Deus, quer dizer, nós temos esse manual do construtor, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, mas ela não vai cair por osmose, ela não vai ser passada por Wi-Fi para a nossa cabeça. Ela tem que ser buscada, ela tem que ser perguntada, ela tem que ser, sabe, pesquisada. Isaías, o livro de Isaías, e eu vou finalizar com isso, ele tem uma quadrinha que era cantada em hebraico, ela diz assim: Kav, kav, lakav, kav, kav, lakav, sav, sav, lasav, sav, sav, lasav, zersham, zersham. Quer dizer, regra sobre regra e mais regra, preceito sobre preceito e mais preceito, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. É assim que você vai construindo o entendimento da palavra de Deus. Então, que assim, nesse Shabat, você, depois de desligar este vídeo, né? E eu acho que você não vai ver só no sábado, você vai ver amanhã, qualquer outro dia, porque ele vai estar lá no YouTube para ser visto, se Deus quiser. Você vai... Tira um pouquinho, tira aí meia horinha do seu dia. O ideal seria tirar o dia todo, porque eu, por exemplo, eu não consigo, eu não sei não guardar o Shabat, eu não sei, porque eu nasci fazendo isso. Eu passei minha vida fazendo isso, então eu não consigo entender não estar com Deus nesse dia de Shabat, por mais defeituoso que eu seja. Ou melhor, quanto mais defeitos eu tenho, mais eu tenho que buscar a Deus, não achando que com isso eu vou ser perfeito, pelo contrário, mas para que eu possa suportar, né, as consequências dos meus defeitos e tem alguém ao meu lado que me guarde, que seja a minha sombra à direita e à esquerda, para me conduzir todos os dias da vida. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Em hebraico tem uma bênção, a bênção sacerdotal, a bênção de Arão, que diz assim: Yivarechecha Adonai vishmerecha yair Adonai panav elecha vihuneka isa Adonai panav elecha veyasin lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Shabbat shalom.